para que vocês possam desfrutar. Amém? Amém. É uma boa noite. Aqui já são 18 horas e 10 minutos. Vamos dar prosseguimento ao que a gente tem levantado. É a parte em que, quando eu estava manifestado, tanto no centro espírita, e como eu estava manifestado também na parte dentro da igreja evangélica. Eu estou me posicionando para mostrar o que eu sentia em um e que eu sentia no outro, qual era a minha participação no primeiro e qual era a minha participação no segundo, e como é que eu me libertei. Eu já comecei a falar para vocês. Então, continuando. Inclusive, eu estava conversando com minha menina, ela lembrou de um fato que aconteceu quando ela tinha de 7 para 8 até 9 anos. Esse fato aconteceu. Um pouquinho mais à frente eu vou relatar para vocês. Tá, voltando lá. Quando eu estava no centro de Umbanda, né, participando lá das manifestações, das festas da direita, da festa da esquerda, e quando a gente estava lá possesso, lá com os espíritos, né, com os Exus, com os caboclos, com aquelas coisas todinha, eu voltei ao meu passado, né, para lembrar onde é que eu ficava naquele momento que eu estava possesso. Engraçado, eu confesso para vocês que eu estava presente. A voz poderia estar distorcida, eu poderia até ter o olho vidrado, de repente o corpo contorcido lá, quando as entidades de Preto Velho se adentrava, vamos dizer assim, mas de momento nenhum falar assim, não, você foi para um quarto escuro, onde você não ouve, você não vê, não. Eu estava ali. Eu via meu corpo, eu estava no meu corpo, a minha mente parcialmente tomada, não 100%, porque se fosse 100% eu deixaria de existir, mas era parcialmente induzida a participar daquele evento, daquela forma, daquele trejeito da manifestação, até a ordem da superior local para que acabasse com a brincadeira. Era o fim da sessão, a gente recolhia, voltava em si e assim conseguia voltar ao normal, respirava normal, mas naquele momento era interessante. A respiração era acelerada, a maneira de falar era diferente, tudo isso acontecia, mas de momento nenhum eu estava ausente do meu corpo. Em momento algum eu estava longe, vindo de longe, não, era 100% ali presente. Eu estou falando por mim. Chegou o tempo que a gente foi para a igreja, né? Voltando aqui, relembrando aí a parte que a gente conheceu o Evangelho através da Igreja Universal. Minha mãe puxou a fila e nós fomos atrás. E eu já falei no vídeo anterior que eu passei quase 2 anos manifestando. No início as manifestações era muito forte, confusa, né? A gente, eu e meus irmãos, nós tivemos problema assim de pegar bancos, né? Quebrar banco dentro da igreja, empilhar banco, e era complicado, né? Que a gente era grandão, forte, então foi complicado essa parte, porque a fúria versus
o desejo de quebrar, de manifestou. E a gente deu trabalho. Então, os primeiros pastores que cuidou dos primeiros passos da gente dentro da igreja tiveram muito trabalho, nós demos muito trabalho. Minhas irmãs e eu. Imagina 4 pessoas da mesma família manifestadas. Pergunta volta, onde eu estava? Interessante, eu estava ali. Parecia que eu estava participando, mas não estava. A minha mente estava ali, eu participando. É como se, por exemplo, não sei se vocês já participaram de alguma briga, que quando você começa uma briga e você não quer sair, não quer parar, é mais ou menos aquele sentimento que toma você e você perde o controle de si quando viu, fez besteira. Era esse sentimento que a gente tinha quando se invocava para que a gente sai dele, manifestava, aí aquela fúria vinha e era como se a gente não tivesse controle de si, mas estava presente, sabia de tudo, via tudo, ouvia tudo e, como eu falei no vídeo anterior, estava tudo no mental. No mental. Ok. Passaram-se aí uns 2 anos, 3 anos, não, 2 anos. Eu levei quase 2 anos para parar com isso. Como eu vou relembrar o que eu falei uma vez. É engraçado. Nessa parte de manifestar, eu levei alguns colegas meus que também não era do centro espírita, mas era colega meu de farra, colega meu vamos dizer, de orgia, né? Vamos dizer assim. E esses colegas meus, eles não manifestavam. Eu manifestava, eles não. Alguns dizem, porque você dava valor, Jesus libertava você, você voltava, dava valor, vazão deixava a porta aberta e dava vazão à carne, como dizem, disseram para mim, e voltavam 7 demônios a mais. E assim ia, como é que é? Limpo, Jesus tirava e vinha mais 7. Eu saía para a rua, mais 7 eu pegava e voltava, então nesse intervalo se levaram-se quase 2 anos nessa brincadeira. Até que, como eu falei no anterior, se vocês pegarem o vídeo anterior, vocês vão relembrar lá, que eu falei, a partir de agora, de hoje, este rapaz aqui não manifesta mais. E acabou. Uma palavra que eu falei, não manifesto mais, nem aqui, nem em lugar nenhum. E tira e queda, não aconteceu mais. Poderia ser a oração mais forte, poderia colocar o óleo mais poderoso na minha cabeça para ver se tinha alguma coisa, não manifestou. Uai, enquanto eu não falei que não ia manifestar, eu estava lá. Eu poderia ir para qualquer outra igreja, mas eu manifestava. Mas o dia que eu determinei, então a determinação fez parte da minha libertação. Ah, o que é o poder da mente? Enquanto eu estava acreditando que eu ainda tinha coisa dentro de mim para sair, saiu o dia que eu falei, parou, fechou a torneira, não se manifestou mais. E assim até o dia de hoje. Até o dia de hoje, já se passaram mais de 20 anos, nunca mais houve uma manifestação demoníaca nesse corpo aqui. Tá? Aí tem a parte que eu vou contar daqui a pouquinho, a parte que eu tornei-me obreiro. E como é que eu pude ajudar como obreiro as pessoas que manifestavam, né? Eu vou detalhar daqui a pouquinho para vocês. Tá? Eu vou ficando por aqui, a parte de manifestação. Eu estou contando por mim, não vou nem contar o que aconteceu com minhas irmãs, meus irmãos, que não tem nada a ver. O relato é meu e é assim que eu me sentia.
da mesma forma que eu sentia quando eu estava no centro espírita, eu sentia também o mesmo, as mesmas emoções, da mesma maneira, a mesma visão, quando eu estava na igreja evangélica. Não estou aí correlatando que uma é igual a outra, eu estou falando o que eu sentia. Tá? Enquanto eu estava lá nas festas lá, eu tinha a sensação que eu estava presente. E quando eu estava aqui na manifestação dentro da igreja, eu também estava presente. Em momento nenhum eu estive dormindo, eu estive fora do evento, seja lá, seja aqui, eu nunca fiquei fora do evento. Tá? Enquanto eu que disse que não ia mais participar desse evento, fechou. Tá? E eu vou ficando por aqui e peço que vocês compartilhem, porque tem pessoas, muitos irmãos, que até pastores mesmo, eles, quer dizer, a maioria dos pastores da igreja, né, universal, acho que de repente 90%, 95% nunca manifestou. Ele não sabe nem o que acontece na mente da pessoa, né? Eles têm a prática. Em nome de Jesus, sai aquela campanha e tudo mais. Mas o que acontece lá dentro? Quem passou pelo que eu passei, posso te falar de cadeirinha. Mas eles, pode falar como pastor, deu brecha, mas quem sabe? Como é que 2 anos eu no primeiro amor estou dando brecha? Eu estou querendo fechar a brecha. Eu estou querendo parar com isso. Mas ninguém me ensinava o caminho das pedras. Jesus não apareceu para mim e me ensinou, não. Eu tive que passar lá essa vergonha de cair, de ficar de joelho, e etc, etc. Quantas vezes eu falei, nem vou, dia de sexta-feira mágica, eu vou cair mesmo, então algumas vezes eu nem ia. Tá? Passei a buscar o Espírito Santo, dessa forma foi. Tá, irmão? Então, se eu lembrar mais de alguma coisa, eu volto a falar. Mas agora, a partir do próximo vídeo, eu vou falar do tempo que eu passei a ser obreiro. Obreiro, eu estive 12 anos de obreiro dentro da Igreja Universal. Como eu via, o que aconteceu algumas vezes a respeito da sessão de descarrego, né? Como é que eu pude ajudar as pessoas, como é que eu participei, como é que eu ia nos hospitais, que fé entrou em mim, que crença entrou em mim a partir daquele momento para que eu pudesse fazer a obra, né? Eu conto mais adiante. Tá? Então se inscrevam, se puder compartilhe, porque tem pessoas que não sabem disso, não tem nem ideia. Eu estava conversando com a minha filha hoje, ela é da igreja da Lagoinha, eu perguntei alguma coisa no sentido de, eles não têm ideia, na verdade não tem. Então se vocês puderem participar, compartilhar, para ajudar as pessoas a entender, eu estou aqui à disposição de falar um pouquinho, que tem pouca gente que fala esse momento, né, de manifestação, poucas pessoas. Eu quase não ouço, não vejo ninguém falar a respeito, porque não tem. As pessoas que manifestam estão por aí mais caladas. E eu resolvi poder falar para ajudar um pouquinho. Tá? Fica na paz. Não deixe de compartilhar, dar o joinha para que outras pessoas consigam ouvir também. Irmão, eu voltei aqui porque lembrei de um texto que vale a pena a gente ler e fazer um paralelo com tudo que aconteceu comigo, para a gente analisar. Quando Jesus teve um encontro, quando aquele demônio de Gadara teve um encontro com Cristo, e o que aconteceu? Como é que foi aquela libertação? E o que aconteceu depois que Jesus libertou aquele homem? Trazendo um paralelo. Eu fiquei 2 anos, praticamente 2 anos, entra e sai demônio, entra e sai demônio. Peguem a Bíblia, por gentileza. Vem comigo aqui, por favor. Eu estou em
no livro de Lucas 8. Por gentileza, vou esperar um pouquinho. Pega aí, livro Lucas, capítulo 8, no versículo do 30 ao 39. Vamos fazer uma reflexão, por gentileza. Vocês vão começar a entender o meu ponto de vista. O dia que eu me revoltei, aquele dia que eu falei chega, foi isso aqui, ó, que me fez falar chega. E aconteceu. Olha aqui. Vamos lá, Lucas 8, versículo 30. E perguntou Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe os que não mandasse para o abismo. Andavam ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe: concede-nos entrar neles. E concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou de um despedeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. E saíram a ver que tinha acontecido, e viram ter com ele, vieram ter com Jesus, e acharam então o homem que havia saído dos demônios, vestido e em juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E tinham visto contar-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor rogou-lhe que retirasse, porque estavam possuídos de grande temor. Entrando ele no barco, voltou. E aquele homem que tinha saído dos demônios rogou, olha só, que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna-te à tua casa e conta com grande coisa Deus te fez. E ele foi apregoando por toda a cidade com grande coisa Jesus tinha feito. Aí eu pergunto aos que costumam me perguntar que eu dei brecha, né? Que brecha que esse homem deu? Tem uma passagem que vocês lembram que está dizendo assim: se uma vez o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Aí eu pergunto, voltou? Tem algum relato na Bíblia que aquele homem voltou a ser endemoniado de novo? Mas aqui está dizendo aqui, aquele homem no 38, havia sido saído, o demônio rogou, deixe-o estar com ele, que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna-te para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade. E eu também. Eu falo, pregoava em toda a cidade. Eu não estava lá no grupinho de evangelista. Esses 2 anos eu não fiquei parado, eu não fiquei só manifestando, não. Eu comecei, que eu já estava no primeiro amor. Eu queria servir. Como eu servia lá no centro de Umbanda, eu queria servir a Deus. Mas eu passei por esse período. Então, aí a pergunta vem: eu lembro também de uma parte que quando Deus fechou a arca de Noé, não deu mais entrada para ninguém. Se quando Cristo fecha, ninguém abre. Quando ele abre, ninguém fecha. Foi uma parte que eu tenho a dúvida, né? Essa dúvida levantou até que eu falei chega, tá? Então, verdadeiramente, eu fui livre pelo